fazer uma comparação, né? Professor, beleza, entendi como é que constrói a tabela price e a tabela saque. Mas a diferença, qual é melhor, qual é mais interessante? Aí, eu peguei um exemplo aqui para você, entrei no site da Caixa Econômica Federal e fiz uma simulação em que eu compraria uma casa de R$ 800.000, daria uma entrada de 240 mil e financiaria 559.065 em 420 meses. 420 meses acho que são 35 anos, não é isso? Acho que é isso. 35 anos a uma taxa de 0,8% ao mês. E aí trouxe tanto na tabela saque quanto na price para te mostrar a diferença, tá? Qual é a grande diferença entre essas duas tabelas? Se eu pegar o total de juros pago aqui na tabela saque, vou te mostrar quanto é que eu paguei de juros, tá? Nesse financiamento. Só de juros, só de juros. Eu vou pagar de juros R$ 965.000, 965 mil para arredondar, tá? Acho que tá dando para vocês verem bem aí. Isso aqui é só juros, tá, pessoal? Além de ter que pagar os 550 mil que eu financiei, eu tenho que pagar 900 mil de juros. Se eu fosse fazer pela tabela price, quanto é que eu teria que pagar de juros, tá? Eu teria que pagar de juros 1.430.085. Ou seja, na tabela price, você paga mais juros do que na tabela saque, tá? Então, você vai falar assim, professor, então seria mais interessante eu fazer a tabela saque, porque os juros é menor. Pode ser, pode ser. Por que pode ser? Porque tem outra diferença. Na tabela price, a prestação é igual. Nesse meu exemplo, deram prestações de 4.737, ou seja, ao longo do tempo, a prestação é essa. Só que na tabela saque, as prestações iniciais são mais caras do que as prestações na tabela price. Enquanto na tabela price a prestação é 4.700, na tabela saque a primeira prestação é 5.900. Tá vendo? Que dá uma diferença grande, uma diferença bem grande de uma prestação para outra. Então, assim, você tem condições de arcar com essas prestações mais caras no início do financiamento? Se você tem, a tabela saque é interessante por você pagar menos juros. Mas se você não tem condições de arcar com essas prestações mais caras no início do financiamento, você vai ter que pagar mais juros e ir para a tabela price. E, por exemplo, aqui nesse financiamento, as tabelas só vão ficar, as prestações só vão ficar mais ou menos iguais lá na prestação 107, na prestação 100, para arredondar. Então, você só vai ter uma prestação equivalente nas duas tabelas lá por volta da prestação 100, porque na tabela saque a prestação vai diminuindo. Quando chegar na prestação 100, a prestação vai estar 4.834. Na tabela price, a prestação vai estar igual, porque na tabela price a prestação não muda. Em compensação, a prestação da tabela saque vai diminuindo. Então, a última prestação, por exemplo, lá, você iria pagar 1.342, enquanto na tabela price você continuaria pagando 4.737,79. Então, qual tabela é melhor? Depende. A tabela price paga mais juros, mas as prestações são iguais. Ah, professor, eu tenho condição de pagar prestações mais caras no começo. Então, faz na saque, porque você vai pagar menos juros, e a diferença no meu exemplo aqui é grande, né? A diferença do total de juros que você vai pagar está em torno de R$ 465.000. Beleza?